Boa noite, pessoal. Que bênção que vocês estão aqui já para o nosso encontro. Nós já vamos começar para honrar aqueles que chegaram no horário, que já estão aqui. Nós estamos gravando essa chamada, esse treinamento, para que a gente possa também compartilhar com os irmãos que têm outros compromissos, né, que talvez não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas vai conseguir acompanhar esse conteúdo, aprender para poder colocar em prática aí e ter uma igreja intencional, uma igreja que se preocupa com todas as famílias e se prepara para atender essas famílias atípicas, crianças atípicas, e estávamos falando aqui sobre a importância da igreja toda saber, não só do Ministério Infantil está aprendendo sobre isso. Então, essa gravação também vai estar disponível, se vocês puderem compartilhar aí com toda a igreja de vocês, com os líderes de ministérios, para que eles influenciem e motivem os outros irmãos também a conhecerem, porque às vezes um olhar torto, né, uma falta de informação traz uma ferida, um trauma, uma mágoa que pode afastar essas famílias da igreja e elas podem perder a oportunidade de caminhar conosco e de receber esse amor de Jesus através das nossas igrejas. É um privilégio para nós ter a Sami aqui nessa noite, trazendo esse treinamento para nós, falando de forma bem intencional, bem direta sobre esse assunto. E dia 2, agora dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. E eu quero dar uma dica para vocês, uma dica de ouro, que nós já fizemos aqui na nossa igreja e estamos planejando fazer nesse próximo domingo, que é o culto azul. Não sei se vocês já fizeram, mas é um desafio. A gente desafia as crianças, os adultos, a irem com uma roupa azul no dia de domingo, né? No culto. E também nós vamos fazer um piquenique azul. Então a criança leva lá um lanche azul, marshmallow, um salgadinho que é embalagem azul, uma bebida azul. E a gente faz um piquenique azul ali, um momento de comunhão das crianças, para que essa mensagem seja transmitida, para que as crianças entendam e respeitem as diferenças e ajudem os colegas nos momentos em que eles tiverem dificuldades. Colegas, irmãos em Cristo, né? Nossas crianças possam ajudar aí nessa missão. E eu digo que as crianças, elas são líderes em treinamento e líderes em ação, porque mesmo sendo pequenos, eles têm esse poder de influenciar, de ajudar, de ensinar e de ser ali amigo, né, parceiro, como diz na palavra, amar uns aos outros. E eles já têm capacidade para isso. Então, que nós possamos investir nessa nova geração e capacitar também as nossas crianças. Eu vou estar orando e depois eu já passo a palavra para a Sami, ela vai se apresentar e começar aí a ministração para nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor conosco. Obrigada, Deus, por cada igreja representada aqui, Senhor, aprendendo mais para poder, ó Deus, servir ao Senhor com responsabilidade, com intencionalidade e anunciar o nome de Jesus a todas as crianças, a todas as pessoas, pessoas que têm as suas atipicidades, as suas diferenças, mas que devem ser respeitadas, acolhidas e amadas por nós, ó Deus. Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Está com você a Amém. palavra, Salmo. Está à vontade. Tá, obrigada. Gente, é um prazer estar com vocês. É, é um conteúdo que eu sou apaixonada. Desde 2018, eu comecei a fazer capacitação nessa área de autismo. Minha primeira capacitação foi na Junta Mundial de Missões Infantis, onde eu comecei a trabalhar essa questão de inclusão, e de lá para cá não parei mais, né? 2018 chegou uma família lá na PIB e a mãe chegou para a gente e falou assim: olha, eu estou vindo para essa igreja, eu tenho dois filhos autistas e se virem. E aí nós fomos nos virar, nós fomos estudar, fomos fazer especializações nessa área, e cada especialização vai levando a gente a outra, porque a gente, quanto mais estuda, mais você vê que não sabe nada,
E aí nós fomos buscar esse conhecimento. Comecei fazendo capacitações seculares, né, nas faculdades, fazendo as pós, e com o passar do tempo, de tanto buscar esse conteúdo na internet, fui encontrando alguns líderes que já trabalhavam nessa área de inclusão de autista e grudei neles, não parei mais. Infelizmente, nenhum deles era um batista e me vi na obrigação de buscar conteúdos voltados para essa área. E em 2024 escrevi um livro, né, com essa temática de inclusão de autistas, preparando ali a liderança para receber essas crianças. E o que vem a ser, então, o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que significa isso? Significa que é uma criança que tem o seu desenvolvimento cerebral funcionando de uma forma diferente. Esse transtorno, ele pode vir ou não associado com outras comorbidades. O que vem a ser comorbidade? São transtornos que são periféricos àquele transtorno de base. Por exemplo, eu posso ter uma criança autista, que os sinais e sintomas dela são mais fortes, e aí a gente denomina transtorno de base. Mas ele pode ter associado a isso um TDAH, uma deficiência intelectual, uma neurofibromatose, uma dislexia, que são outros transtornos, tanto cognitivos quanto de aprendizagem. E quando a igreja decide que ela vai ser uma igreja que vai receber crianças autistas, ela vai precisar de um apoio muito grande. Primeiro, de uma pessoa apaixonada pelos transtornos. Essa pessoa vai ser a responsável para dar o pontapé inicial nesse ministério de inclusão. E aí, como vai funcionar? Essa pessoa pode desenvolver um projeto e levar para a liderança da igreja. Nada na igreja acontece sem o apoio e o aval do pastor e da liderança, porque eles vão ter que comprar essa ideia e fazer igual tá lá em Provérbios, inculcar, ensinar para a igreja. Ou lá em Deuteronômio, o que é inculcar? Abrir a cabeça e botar lá dentro. A inclusão, ela precisa se tornar um estilo de vida da igreja. Não é um programa, não é um ministério, a gente chama de ministério de inclusão, mas esse ministério ele tem que perpassar por toda a igreja. Eu costumo dizer que a inclusão a gente faz do estacionamento ao altar. Todos os ministérios, todas as organizações da igreja têm que trabalhar com essa inclusão. Para que nós possamos acolher essas pessoas com autismo, nós precisamos entender algumas singularidades que são próprias das crianças com autismo. E hoje, essa nossa conversa é exatamente para isso. É para nós termos um olhar observador, porque existe uma diferença entre olhar e ver, entre olhar e enxergar. Então, a pessoa que trabalha com autismo, ela precisa enxergar o outro. Ela precisa ter esse olhar apurado para que essa observação ela seja eficiente. A partir daí, a gente vai aprender um pouco a respeito sobre manejo prático e uma das coisas muito importantes que a inclusão faz é entender que a gente não inclui a pessoa com deficiência, a gente não inclui a pessoa com transtorno, a gente inclui a família dessa pessoa. Nós precisamos ter isso muito em mente, né? E aí, o nosso cronograma, ele vai nos mostrar exatamente algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje, como essas singularidades, o que a gente deve observar, algumas estratégias práticas
para o manejo de situações no contexto da igreja. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fortalecer a relação com os pais da criança, porque elas, mais do que ninguém, conhecem os seus filhos. Então, a gente aprende muito nesse convívio, nesse relacionamento com a família. E eu, como uma boa observadora, o que que eu faço? Eu vou para a casa das crianças, eu como junto com eles, eu passo o dia com eles, eu frequento a casa das famílias que eu dou assistência enquanto terapeuta. E, se der tempo, nós vamos ver um pouquinho essa dinâmica, o teste dos sentidos. Isso é mais interessante para fazer ao vivo, mas pelo menos eu falo para vocês a respeito dele. E aqui algumas singularidades do autismo. Aqui nós estamos vendo nessa imagem um cérebro e tudo em volta dele que acontece, às vezes, de uma forma simultânea. Tem um vídeo na internet de uma criança autista no shopping. Gente, os barulhos, eles simulam lá todos os barulhos que a criança ouve. E isso é simultâneo. Algumas crianças têm processamento sensorial, elas chegam a ouvir 7 vezes mais do que nós. Sabe aquele filme Todo-Poderoso? É como se fosse aquele personagem. Quando ele ganha lá o poderzinho, ele começa a ouvir as orações, as petições de todo mundo. Então, na cabeça do autista, é como se ele tivesse qualquer ruído, uma gota d'água, uma fechadura, tudo, até o tic-tac do relógio, passar dos ponteiros, ele consegue ouvir. E aí, isso é importante a gente saber. Por quê? Porque, gente, o que mais nós temos no Ministério Infantil são ruídos, são barulhos. Crianças que não falam, elas gritam. Criança, ela não fala, ela grita. Então, tudo isso leva, pode levar essa criança autista a ter uma crise, né? Por quê? Porque o processamento sensorial dele é amplificado. O que que é o processamento sensorial? Tem crianças que têm síndrome do processamento sensorial. Significa que os seus sentidos, eles podem estar aguçados. Às vezes eles têm processamento sensorial tátil. Se ele for hipossensível, hipo quer dizer pouco, pouco sensível. Para ele sentir os estímulos, você precisa apertar mais. Se ele for hipoauditivo, ele gosta de barulho, de bateria, de tudo mais alto. Mas se ele for hiper, qualquer toque nele causa uma crise. A roupa, as etiquetas da roupa, o elástico. Tem criança que é tão sensível, tatilmente falando, que elas usam aquela roupa de mergulhador para poder vestir a roupa por cima. Porque eles não conseguem sentir a textura de determinados tecidos. E 90% dessas crianças que são autistas, elas podem ser hiper ou hipossensíveis. Se ela for na questão do olfato, o perfume da professora, o detergente do banheiro, o desinfetante do banheiro, o cheiro da massinha de modelar, tudo pode levar essa criança a ter um problema. Luzes, a luz lá da nossa sala sensorial, ela tem 3 intensidades. Então, quando algumas crianças entram lá, ela já bate no interruptor para diminuir a intensidade. Então, é por isso que dentro do templo, elas precisam estar num ambiente que seja mais escuro. Ainda bem que a nave da nossa igreja, embaixo da galeria, é mais escuro, é menos barulho. E é ali que nós temos os bancos acolchoados para essas crianças. Fica mais perto da porta, perto da recepção, porque na recepção nós temos o kit de brinquedos sensoriais, que são o quê? Pode ser o pupitezinho que você vai ter lá na sua caixinha sensorial, pode ser as bolinhas, pode ser uma bolinha mágica. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dar esses brinquedinhos para que a criança, mesmo dentro do templo, ela não se desorganize. Aqui, o nosso livro sensorial. Então, você pode ter essas coisas ali
na recepção da igreja. Qualquer problema que essa criança tiver, você pega e leva para ela. Também nós temos os abafadores, que não são qualquer abafador. É aquele abafador tipo aquele de engenheiro civil. É aquilo que filtra ali até o bater das asas do mosquito. Então, é aquele abafador. Só que tem crianças que também não gostam. Por conta do processamento sensorial, elas não conseguem usar o abafador. Então, a gente precisa dessensibilizar a audição dessa criança. O que significa isso? Significa que você vai trazendo ela do mais distante ao mais próximo do templo, até ela conseguir entrar no templo e assistir o culto. Tem uma criança que, mesmo o pai fazendo isso, hoje ela não tem dificuldade com barulho, mas ela tem dificuldade com gente. E para ela ficar dentro do templo, na hora do culto, com aquele monte de gente ali, sem ela desregular, o que, que ela faz? Ela senta numa bola de pilates, no corredor, num dos corredores da igreja, o pai dele ao lado, e aí qualquer desregulaçãozinha, ele sabe que ele vai desregular, ele dá ali uns pulinhos e fica tranquilo de novo. Então, às vezes também a gente vai precisar adaptar material. E aí o que, que a gente faz? Os cânticos adaptados, todo aqui, ó, as bolinhas em alto relevo para a sala da EBD. Aqui o cântico do sabão, todo ilustrado e em alto relevo, para que essas crianças passem a mão, sintam essa textura. E aí, o que, que a gente precisa entender? Que se ela tiver processamento sensorial e ele for hiper, qualquer coisa à sua volta pode levá-lo a uma desregulação. Então, a gente tem que estar com a atenção bem aguçada para identificar que ele desregulou, para tirar ele desse ambiente para um ambiente mais tranquilo, para que ele possa se regular emocionalmente, certo? E para isso, nós precisamos entender que a igreja precisa passar por alguns ajustes e estratégias. Olha só, também a comunicação dessa criança, ela traz muitos desafios para a gente. Às vezes, essa criança ela pode ser verbal ou não verbal. Isso não se. Ah, ela não se comunica. Ela se comunica. Só que ela não é verbal, ela não fala. Mas ela tem os PECs. Eu até tenho PECs ali, mas não peguei para vocês. Mas deixa eu trazer um modelinho aqui, que esse também pode ser usado como modelo. O que, que são os PECs? Nada mais são do que cartões onde está ali desenhos e escritas, e essa criança vai se comunicar através dos pés. Por exemplo, quando eu vou trabalhar a questão alimentar, eu tenho crianças que são seletivas, aí eu tenho os cartõezinhos de alimentação. E aí eles vão dizer o que, que eles querem. Você quer legumes, beterraba? Ou você quer o brócolis? E aí a gente vai trabalhando. O PEX nada mais é do que esses cartõezinhos com as imagens do banheiro, da alimentação, do sono, do banho. E aí a gente mostra para essa criança e vai ensinando ela a usar, porque ela também não sabe. A gente é que vai precisar ensinar essa criança. Então, eu pego o PEC do banheiro e levo a minha criança até o banheiro e mostro para ela o desenho e levo ela ao banheiro. Aí, toda vez que ela quiser ir ao banheiro, ela pega aquele PEC e mostra para mim que ela quer ir ao banheiro, certo? Então, existe aqui predomínio de comunicação não verbal, dificuldade da linguagem e nas nuances sociais. Por exemplo, se você vai lá dar aula para adolescente, a maioria dos adolescentes usam gírias. Na hora que você for dar aula para adolescente, na sala tiver um autista, você não vai poder usar gíria, porque ele não entende. Ele também não entende sentido figurado. Se você disser assim, tá chovendo canivete, ele nem vai sair da sala, porque ele acha que realmente vai estar
caindo canivete do céu. Então, cerca de 40% dessas crianças autistas têm atraso ou ausência de fala. E pode ser um desafio também olhar no olho. Se você conseguir esse contato visual com a criança, você já ganhou aí 50% da atenção dela, certo? Estratégias e exemplo. A comunicação alternativa, que eu falei, são os PECs, né? E aumentativa. São imagens, são gestos, são pranchas. E essas pranchas, elas são coloridas. Por exemplo, os verbos, elas vêm, a imagenzinha vem dentro de um quadradinho, e esse quadradinho tem uma cor verde. Aí tem o amarelo, são os pronomes. As ações são outra cor. Então, os PECs, eles são por cores. E aí você precisa aprender para a criança formar uma frase. Então, ela vai, pega um pronome, pega um verbo e pega uma comida, por exemplo. Eu quero banana. Ele vai lá, pega todas as imagens e forma a frase. Mas, para isso, você precisa fazer um curso de comunicação aumentativa alternativa, que é o CAA, e vai fazer esse curso para aprender como utilizar e ensinar a criança. Lá na igreja nós temos um que usa. E também ele faz a sua comunicação através do tablet. No tablet também tem ali os aplicativos com as imagens e ele usa também, certo? E aí esses familiares também precisam ser ensinados, porque às vezes eles não sabem utilizar. Aqui, previsibilidade e rotina. Essas crianças, para que elas não entrem em crise, elas precisam de previsibilidade e rotina. Eu tive uma criança na igreja que ela só foi ter crise no quinto ano depois que ela estava na igreja. Por quê? Porque não houve uma previsibilidade. Toda vez ela chega e já vai direto para a salinha dela. E nesse dia, ela chegou na sala e não viu ninguém. Aí ela desorganizou. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que levar para a sala sensorial, trouxemos música, violão, tudo que você pensar. Mas essa criança continuou chorando. E como a irmã também é autista, ela ia cantar no coro, a mãe teve que esperar, porque senão seria dor desregulado dentro do carro, certo? Então, aqui, quando acorda, esse aqui é uma rotina do dia a dia da criança. Mas na sala de bebê, precisa ter essa rotina fixa na parede, com velcro, porque à medida que você vai realizando a atividade, você vai tirando aquilo ali, porque gera também a previsibilidade e evita que a criança fique ansiosa. Porque ela sabe que na hora que você tirar o último desenho, a mãe dela vai chegar. Então, já vai gerando nela uma certa tranquilidade, sabendo. Não, a minha mãe vai chegar. Na hora que tirar o último, a mamãe chega. Então, a gente já vai programar o horário certinho do culto para que tire o último, a última atividade, já próximo do horário que a mãe chega. Então, aqui, acordar e higienizar. Aqui, eu fiz só a escrita, mas para cada atividade dessa tem que ter uma imagem, mesmo que a criança não seja alfabetizada, certo? Então, aí, uma estrutura de rotina diária dessa criança. Estratégia aqui para a igreja. Rotina visual na antecipação. Por que elas ajudam? Essas crianças, elas precisam disso, porque elas vão saber o que vai acontecer no dia a dia dela ali na igreja. Aí você pode fazer cartões, igual que eu mostrei, pode ter um quadro na parede, mas sempre fazendo com velcro, ou então fazer aqueles bolsões que você coloca e deixa parte da imagem para fora. Fez a atividade, vira no bolsão e esconde a imagem, né? Aquilo que já foi realizado. Por quê? Porque tem esse cronograma ilustrado que vai antecipando o que vai acontecer. Ela sabe qual é a hora do lanche, ela sabe qual é a hora de ir no banheiro. E é uma boa estratégia também para as não atípicas. Porque criança precisa de limite, porque senão toda hora ela vai querer beber e toda hora quer ir no banheiro. Toda hora quer beber, toda hora quer ir no banheiro. Então, se tiver essa rotina, ela sabe exatamente a hora que ela vai poder sair. As evidências de que isso funciona. Os estudos, eles apontam
que quanto maior a participação e o conforto em relação a essas rotinas, mais elas estão sendo guiadas a uma sequência de atividades que fazem com que elas não entrem em crise. Então, a igreja precisa fazer isso, ter materiais visuais, e durante as celebrações, essa previsibilidade não precisa vir no boletim da igreja, mas sempre seguir a mesma sequência da ordem do culto. Ter um esqueleto ali que vai só mudando os hinos, a leitura bíblica. Na nossa igreja, eles já sabem. E tem um pastor que ele tinha muito autista na igreja, e toda vez ele acabava o culto dizendo: receba o meu abraço. E os membros iam embora. Um dia, esse pastor foi pregar em outra igreja e não falou isso para o pregador que ia pregar naquela noite. Essa criança, o pastor simplesmente orou, despediu da igreja e disse que o culto tinha acabado. E aquela criança entrou em crise. Foi mais de 40 minutos para conseguir fazer com que a criança entendesse que o culto tinha acabado. Por quê? Porque faltou o receba o meu abraço. Viu como é importante isso? E a criança já sabe exatamente o que vai acontecer, certo? Adaptação do ambiente. O ambiente é muito importante na igreja para crianças com transtorno do espectro autista. E aí ter sempre uma sala equipada com algumas coisas. Mas aí a igreja diz assim, mas a minha igreja não tem espaço. Então prepara uma caixinha sensorial. Eu tenho uma caixinha aqui, tá lá em cima do guarda-roupa, não lembrei de trazer. Mas uma caixinha, pode até ser uma caixinha de sapato. E dentro você vai ter aquelas vasilhinhas de fazer bolinha de sabão, eles gostam demais. E os meus têm os dinossauros, porque os meus bebês gostam muito de dinossauro. Eu tenho aqui as minhas bolinhas de sabão, são todas com dinossauro, né? Eles amam dinossauro, então a gente tem aqui os dinossauros para eles brincarem. Você vai contar a história da criação, começa com dinossauro. Você já tem aí 90% da atenção dessa criança se você começar pelo dinossauro. Os fósseis estão aí para provar que eles existem. E se a gente crê que Deus é o criador de todas as coisas, foi ele que criou o dinossauro. Mesmo que o nome não esteja escrito na Bíblia. Certo? Então, se você não tem o espaço sensorial, mas você precisa tirar a criança daquele ambiente que está sendo agressivo para ela, muito estímulo, e leva ele para um ambiente mais calmo. Pode ser uma biblioteca, uma sala vazia. Lá você abre a caixinha, você pode ter aquela massinha de modelar, você pode ter geleca, você pode ter os brinquedinhos sensoriais para ele montar, para ele desmontar. Eles gostam muito de quebra-cabeça, eles gostam daquele, ai, Jesus, aqueles que montam, ai, esqueci o nome, brinquedinho, Lego, eles gostam muito de Lego. E aí eu tenho um Legozinho de miniatura, tudo dentro da caixinha. E saio com ele para esses ambientes, né? Na sala sensorial, se a sua igreja tiver espaço para fazer uma sala sensorial, você tem que ter alguns desses brinquedos também, mas você pode ter os tapetes ponderados, você pode ter várias texturas de tapetes diferentes. Se não tiver como fazer, como ter um tapete ou uma manta, você pode ter tipo aqueles de um bolerozinho, esqueci o nome, como aquele pessoal de construção também, que tem aquele colete. O colete, a gente pode fazer também ele com os bolsos por dentro. Aí você faz uns saquinhos, pode ser areia, pode ser chumbo, bem costurado e coloca dentro e coloca na criança. E aí ele vai ficar mais quieto. Se for uma criança mais agitada, ele se aquieta. Na igreja a gente está comprando
as mantas ponderadas para colocar no colo da criança que anda muito, por exemplo. Então, você coloca ali e ajuda essa criança a ficar mais tempo sentada. Você pode ter as garrafas sensoriais, que elas gostam muito dessas garrafinhas. Aqui você pode colocar miçanga, pode colocar glitter, pode colocar isopor, aquelas bolinhas de isopor. Elas gostam demais. E tem um muito interessante feito também com plástico, um plásticozinho recortado, e clips. Aí, quando você aperta, o clips ele sobe e fica aquele papel colorido, aquele plástico colorido. Muito lindo. Na internet você consegue, lá Pinterest, tem os videozinhos mostrando como fazer. E esses materiais também que servem para ajudar essa criança na regulação de crise. Na igreja, nós tínhamos apenas uma sala, mas como nós já estamos com vários autistas adolescentes, e eles são muito grandes, eles são muito pesados, se eles caem por cima de uma criança de 3, 4 aninhos, pode machucar. Então, nós já fizemos a separação por faixa etária, de 0 a 8 e de 9 a 14 ou 15, 16 anos, dependendo da idade deles, certo? Aqui, comunicação assertiva na igreja. Quando você tem essa comunicação, a gente observa aí essa tabelinha aqui de força. Por exemplo, a clareza na comunicação, redução de sobrecarga cognitiva, maior cooperação das crianças. Isso é um ponto forte que a igreja tem, quando você tem essa comunicação clara. Frases curtas, diretas, vai fazer as atividades, separa também por questões. Cada questão em uma folha. E se tiver imagem, a imagem precisa ser colorida. Por exemplo, você contou a história da criação. Aí diz assim: vamos identificar o que foi criado em cada dia. Aí você bota o desenho único com todas as coisas. Não, a criança não vai conseguir fazer. Mas se você coloca assim, no primeiro dia, aí coloca 3 coisas. O que foi criado no primeiro dia? No segundo dia, 3 coisas. Então, você fraciona a atividade, coloca ela no papel A3, com imagens coloridas, letras garrafais e no fundo branco. Então, esse é o tipo de adaptação para as atividades da criança. E para as histórias, elas não precisam ser adaptadas. Você simplesmente pode fracionar também essa história. Por exemplo, eu vou contar a história de Jesus acalma a tempestade. Não é interessante para mim essa criança decorar a história todinha e chegar em casa, igual uma criança da nossa igreja fez. Chegou em casa, mãe, Jesus estava com o discípulo no mês aqui, de noite começou a chover e tal. Aí a menina contou a história de cabo a rabo. A mãe perguntou, e aí? Ela, e aí o quê, mãe? Ela não sabia o que fazer com aquela história. Então, o que, que a gente costuma fazer? Trabalhe os conceitos. No primeiro domingo, você conta a história de Jesus acalmou a tempestade, trabalha a questão do medo. Os discípulos ficaram com medo. Na outra, você trabalha a mesma história falando da soberania de Deus. Ele manda em tudo, até nas forças da natureza. No outro dia, você trabalha a questão de que Jesus ouve a nossa oração. Os discípulos clamaram e Deus atendeu ao clamor deles. Então, você pega a mesma história e conta 4 domingos trabalhando conceitos diferentes. A criança ela aprende por repetição. Então, quando você faz isso, no final do mês, você pode recapitular e a criança vai saber tudo. Então, isso é clareza na comunicação. Você sabe exatamente qual é o objetivo que você quer que a criança alcance no final da sua aula. E qual é uma oportunidade? Promover a inclusão. Quando você faz isso, aquela criança ela está sendo atendida nas suas necessidades. Você vai facilitar o aprendizado dessa criança. Você vai facilitar também a adaptação dos voluntários. Eles precisam saber disso, eles precisam ser capacitados. Às vezes, eles podem até fazer parte da equipe que adapta esse material. Nós temos uma equipe que vai para a igreja no decorrer da semana adaptar esse material para as crianças. E você vai criar um ambiente acolhedor. Isso são oportunidades. E olha, nós temos pessoas que começaram a trabalhar a inclusão na igreja e hoje elas estão trabalhando em clínicas. Inclusive eu. Eu tenho uma clínica lá na Fama, chama Casa Azul,
Eu comecei todo esse processo de inclusão trabalhando na igreja. E hoje eu fiz disso a minha profissão, certo? Uma fraqueza pode ser percebida como impessoal. Ela tem o risco de limitar interações espontâneas. Então, o professor ele precisa saber que essa criança ela pode interagir. Por exemplo, ela gosta de dinossauro, eu vou identificar outras crianças que também gostam de dinossauro. Primeiro eu faço uma dupla, no outro domingo eu faço um trio, e quando você menos esperar, essa criança está espontaneamente interagindo com todas as crianças da sala. Mas você vai fazendo isso progressivamente. E o que, que pode ser uma ameaça? A resistência dos membros. Lembra que eu falei no início que toda igreja precisa estar envolvida na inclusão? Se a igreja não estiver envolvida, ela pode ser uma ameaça. Essa família pode ir embora, como já aconteceu conosco aqui em alguns momentos. Então, é por isso que uma vez a cada 2 meses ou a cada 3 meses, o próprio pastor pode trazer mensagens que falam sobre inclusão. Se ele tiver alguma dúvida, se ele achar que não tem conteúdo de inclusão na Bíblia, ele vai lá no blog dos educadores. Eu tenho vários artigos lá que ele pode transformar em sermão de Gênesis a Apocalipse, certo? E para fortalecer essa relação com os pais. Eu falei que os pais é a pessoa que mais conhece a criança. Sabe quando ela vai ter uma crise, pode te passar quais são os sinais de que ela vai ter uma crise, como lidar com a crise, e aí você vai ficar expert nessa criança. Cola no pai dele, que você vai ter, assim, um professor doutorado em autismo. Então, esse acolhimento e escutativa com os pais é imprescindível para a gente fortalecer vínculos, para a gente cuidar dessa família. Quando a mãe chegar e contar-lhe as dores dela, valida aquilo que ela está sentindo. Não fica dizendo, mas o seu filho é nível 1, é tranquilo. Gente, as crianças que mais tentam suicídio são exatamente as nível 1. Por quê? Porque todo mundo acha que ela não precisa de adaptação, que ela não precisa de socialização. E aí essa criança, ela passa por muitos estímulos. E quando ela é submetida a muitos estímulos, quando chega o final de semana que ela não vai para a escola, ela entra em crise, ela tem um burnout, que é o quê? Excesso de socialização. Então, esses pais, eles têm sim dificuldades com os filhos. E essas crianças entram em crise também. E elas precisam, quando ela estiver ali quietinha no canto dela, não acha que ela é snob, que ela é metida. Não, ela está se afastando para se regular, para ela não entrar em crise. Ainda que ela não tenha estereotipia, que é o flap, que é o balanço das mãos, ou o rock, que é o balanço do corpo, ou girar no próprio eixo, ou bater na cabeça, mas se ela estiver quietinha, ela pode estar se regulando para ela não entrar em crise, certo? Então, esses vínculos de confiança com a família é muito importante. Ela vai te contar nuances da criança, ela vai te contar as dores dela. E aí, você, enquanto líder do Ministério de Inclusão, você não vai sair por aí espalhando a vida da pessoa. Você pode até contar para um ou dois dos seus liderados, aqueles que são mais próximos daquela criança, para que eles saibam como lidar também com essa família. E aí, essa mãe, ela vai exatamente te dizer o que é um gatilho que afeta essa criança e que pode evitar uma crise. E você tem que desenvolver com essa família uma relação respeitosa, ensinar a igreja como que a igreja deve lidar com essa família. Evitar os comentários como aquele que eu estava falando no início. Um pai que ia passando, viu a criança em crise e falou: Isso é falta de peia. E a mãe escutou. Então, evitar esse tipo de comentário, porque isso pode levar essa família a sair da igreja. E isso é real, isso já aconteceu conosco. Quais são as evidências de impacto? Pesquisas indicam que os pais que se sentem ouvidos, eles apresentam menos estresse. Por quê? Porque pais atípicos, principalmente as mães solo,
elas têm até 60, 70% mais chance de ter burnout também e de ter um estresse a tal ponto de ser comparada a uma pessoa no estado de guerra. É por isso que elas entram em crise, é por isso que elas também tentam suicídio. Eu escutei no encontro de pais ativos a mãe dizer assim, eu escuto sempre uma voz dizer assim, mata seus filhos e se mata, entendeu? Então, isso é real. E aí, o que que a gente vai fazer? Essa igreja, ela precisa estar preparada para essa escuta ativa da família. Porque, como a gente não recebe a criança, a gente recebe a família, a gente precisa dar essa assistência. E é para isso que existem os cultos adaptados, como a Angélica falou, o culto azul. É por isso que nós temos os encontros com os pais atípicos. Tudo isso para ajudar essa família a se sentir acolhida na igreja. E aí a gente precisa fortalecer essa parceria e continuidade no cuidado. A gente traz psicólogo, a gente traz outros terapeutas, a gente traz massoterapeuta, a gente traz cabeleireiro, tudo para ajudar essa mãe a se sentir bonita, porque ela existe além do filho. Às vezes ela está descabelada, mal vestida, e aí o marido vai embora, porque ela esquece que ela é esposa. Então a igreja precisa se envolver também. E essa aplicação na prática, o texto detalhado vai explorar essas nuances de escuta ativa. Você pode ter material para capacitação desses seus professores, e ali você vai escrever o que a família te falou, mas sem deixar evidente quem é a pessoa, certo? Mas a gente vai, então, para a gente criar um manualzinho para ajudar. Inclusive, na PIB, nós temos um manual que a gente distribui com os membros, falando o que é o autismo, quais são os sinais, como é que você faz quando ele tem uma crise, coisa ali para uma emergência. Eles têm. E nós estamos criando um de bolso também, pequenininho assim, o A4 dividido em quatro partes, fica naquele tamanhozinho, tamanho um pouquinho menor do que o celular, para você ter isso aí dentro da Bíblia e tal, para uma emergência. E aí, quando é que nós reconhecemos sinceramente o esforço de uma criança? Quando a gente faz isso, nós precisamos plantar sementes de confiança e pertencimento. É, se ela está ali na EBD todo domingo, nós temos um que ele não é oralizado, ele é autista nível 3. Mas se a mãe passa da esquina da igreja, ele começa a entrar em crise, porque ele gosta de vir para a igreja. E aí eu digo para as líderes, não permitam que as mães deem castigo nos filhos, proibindo essa vinda à igreja. Isso não é um castigo. Porque senão, quando eles crescerem, eles podem não querer mais vir para a igreja, porque eles vão assimilar essa ida às vezes que eles não foram porque eles estavam de castigo. Então venha, mesmo se a criança deu birra e tudo, venham para a igreja. Vamos plantar semente de confiança e pertencimento, dele se sentir bem na igreja, dele querer vir para a igreja, dele se sentir amado na igreja, dele ver que foi feita uma adaptação para ele, mesmo que ele não fale. Esse meu nível 3, eu sou a mediadora dele, ele entende tudo que eu digo. E ele ri da minha cara. Você acredita em trem desse? Quando ele quer fazer uma coisa, a mãe dele chega e diz assim, mas você é boba demais. Ele está zombando de você. Então, eles são espertíssimos. Eles podem até não falar, mas eles entendem tudo. Eu digo, guarda. E ele guarda. Mas você tem que ser duro também. Não pode ficar rindo quando ele fizer uma coisa errada, não. Porque senão eles deitam e rolam. Certo? Nós já estamos aqui quase caminhando para o final. Aqui, essa rede de apoio é muito importante. Por quê? Porque aí nós temos os médicos, os terapeutas, os psicopedagogos, os advogados, que vão auxiliar essa família durante esse acolhimento na igreja. E dentro desse grupo de apoio que nós temos esses encontros com os pais ativos. Por que isso é importante? Porque esse pai, ele não vai apenas estar na igreja, nem o seu filho. Assim que essa criança começar a crescer, ela pode estar envolvida no trabalho da igreja. Nós temos autistas que ajudam a servir a ceia, que ficam na recepção, que ajudam nas mensageiras. Elas participam de tudo. É como a Angélica falou, elas já são pequenos líderes.
E a gente vai descobrir liderança enquanto elas são crianças. E vamos investir nessa criança. Quais são os benefícios? Reduz o isolamento, a gente faz piquenique. Amanhã nós vamos ter um piquenique. A nossa clínica vai fazer um piquenique na praça, ali no Goiânia 2, em comemoração ao 2 de abril, né, que é a conscientização do autismo, e estamos levando as nossas terapeutas ali para conversar com as famílias. Já estamos com tudo prontinho, e hoje na Globo saiu a nossa propaganda do nosso piquenique na praça. Então, reduz o isolamento, se a criança vai estar participando de atividades, pode fazer piquenique. Também nós estamos criando o dia atípico, onde nós vamos dar um voucher aí do date para a família. Nós vamos ficar com a criança e a família vai namorar, vai almoçar no restaurante, porque tem mãe que diz assim, irmã, nunca mais eu fiz uma refeição completa, porque eu tenho que estar toda hora parando para cuidar do meu filho. Então, a gente vai ficar e dar um dia tranquilo para esse pai. Nós vamos alugar brinquedos, vamos ter todos os voluntários da equipe de inclusão para cuidar dessas crianças e os pais vão ter um dia diferente. E quando a gente foi visitar uma família e dissemos para ela que a gente ia fazer isso, gente, ela riu assim de canto a canto, porque é muito bom. Ela disse, irmã, desde 2000 e a menininha vai fazer 11 anos, tem uns 9 anos, quando ela era menorzinha era mais fácil, mas tem 9 anos que eu não vejo a virada de ano, que eu não vejo as luzes, porque tem muito barulho e ela não consegue. Então, é muito bom você dar um tempo para essa família. E ações participativas, eventos integrativos, comunicação aberta e acolhimento. Isso é muito importante. E o culto azul que a Angélica falou, nada mais é do que isso. É essa família chegar na igreja e ver que todo mundo está envolvido para que essa criança se sinta bem, se sinta pertencente àquele ambiente. Aqui era o teste dos sentidos, era uma atividade que eu ia fazer com vocês. Eu ia colocar uma música, um batidão do YouTube, e eu ia fazer um ditado aqui para vocês escreverem, ouvindo essa música, para ver qual é a sensação que vocês têm. Além de escrever e ouvir a música, vocês iam fazer círculo no chão com o pé. Gente, eu fiz isso na igreja. O pessoal quase ficou doido. Uma hora eles estavam girando o pé para o lado, outra hora estava para o outro, outra hora eles estavam girando, era a mão em cima do papel. É muito engraçado essa dinâmica para fazer. E aqui eu quero encerrar falando para vocês que a gente não fez a simulação, né? Mas é muito importante a gente trabalhar a inclusão, a gente se envolver com a inclusão, a gente entender que isso é um mandamento. Quando Jesus disse lá ai, gente, Mateus 28, 19, 20, a grande comissão, ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse toda inclui os deficientes, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno, inclui aqueles que estão à margem da sociedade, prostitutas, ladrões. E será que realmente a igreja está preparada para receber esse pessoal na igreja? Ou chega uma pessoa mal cheirosa e todo mundo se afasta dele? Eu já tive essa experiência na igreja. Parece que chegou um leproso, todo mundo faz aquela cara de nojo. Então, nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas, para amá-las, para dar um abraço, mesmo que eles estejam mal cheirosos. Será que nós realmente amamos? Porque Jesus mandou que a gente amasse até os nossos inimigos. Então, nós precisamos nos preparar cada dia mais para receber essas pessoas. E aí, olha só, 82% das pessoas que fazem esse teste, elas relatam que elas se sentem mais empáticas após a dinâmica, porque elas vão entender que o barulho atrapalha, que fazer outras coisas, às vezes a criança ela está prestando atenção, mas ela está fazendo estereotipia, ou ela está balançando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Será que a gente está preparado para ter essa empatia?
Porque a empatia, ela transforma. Você vai compreender as singularidades, você vai reconhecer o perfil dessa criança, você vai desenvolver estratégias práticas na igreja, você vai criar essas rotinas claras, você vai fazer parceria com as famílias, você vai desenvolver a sua empatia e você vai adaptar constantemente. Você vai ter que ter alguém que vai de sala em sala vendo o que precisa ser mudado naquela sala, porque isso é uma constante, isso é um dia a dia da igreja, porque vai transformar a inclusão no estilo de vida da igreja, certo? Então, é isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. Que Deus possa estar ricamente abençoando suas vidas. Eu não sei se a Angélica tem alguma pergunta para fazer. Estou à disposição. Não, bem, são maravilhas, Sâmia. Foi muito esclarecedor e fica claro a importância de cuidarmos dessas crianças, de ter realmente, como você falou no começo, ter uma atenção, um olhar atento para perceber. E eu gostaria só de destacar que, às vezes, tem crianças atípicas que não são laudadas ou que a família não avisa, né? Então, essa sensibilidade, eu sugiro que aos irmãos a pesquisarem no YouTube, ver as características que as crianças atípicas têm, para que vocês saibam também identificar e ter empatia com as crianças. Como a É, Samia falou, né, sobre como que fala? Periotipias? estereotipias. Estereotipias. Às vezes a gente vê e fica assim, menino, para com isso, para de mexer a mão, né? E fica chamando a atenção da criança porque realmente a gente não sabe, não sabia antes que isso é uma característica da criança autista. Né? Então, É. muitas vezes o pai chega, entrega a criança e não explica, e principalmente um visitante, enfim. E aí essa criança dá uma crise ali por conta da nossa correção, né? Ficar o tempo todo ali corrigindo, chamando a atenção de uma maneira que é imprópria. E as estereotipias é uma forma dele se regular. Ele se concentra no movimento e esquece o estímulo que está em volta dele, causando esse desconforto e levando essa criança a uma crise. Agora, você falou, tem crianças que não são laudadas. A gente precisa ter muito cuidado com as crianças não laudadas. Por exemplo, eu tenho uma família na PIB que não quer laudar porque ela diz que rotula a criança. Então, você, professor, não vai chegar para a mãe e dizer assim: você já levou seu filho no médico para ver e tal? Não faça isso. Porque você não é terapeuta, a igreja não está ali para laudar ninguém. Nós estamos ali para ajudar essa criança a fazer as atividades que os outros estão fazendo. Então, o que, que você pode fazer para tirar alguma coisa da mãe? Você chega e diz assim: mãe, seu filho já vai para a escola? Ele é alfabetizado? Ele consegue fazer as atividades? Porque eu senti uma dificuldade nele. Eu queria ajudar o seu filho. Então, se ele tiver dificuldade com a atividade escrita, eu posso adaptar uma atividade para ele. Então, a mãe vai entender que você está preocupada com a criança e não com laudo, não com diagnóstico, não com rótulo. Mas a mãe vai entender que você quer que o seu filho interaja, participe da sala. Aí, essa mãe vai entender que você percebeu, que você foi sensível. Se a criança já está em investigação, ela vai dizer. Agora, se a criança for uma criança efetiva na igreja, a gente precisa ter o perfil da criança, porque nesse perfil a gente tem a vida toda da criança, mesmo antes da gestação. A gente desenvolve o perfil da criança. E ali vai ter crise. É só autista que tem crise? Não. Às vezes o seu filho, que é o dinossauro e o mudou, ele tem uma birra. E nós precisamos saber o que, que contém essa birra dessa criança. Cuidado para você não dar o que a criança quer e reforçar aquele comportamento inapropriado. Porque aí, toda vez que ela quiser uma coisa, ela vai chorar, ela vai espumar, ela vai rolar no chão. Mesmo o autista em crise, você não pode fazer o que ele quer, porque autista também tem birra. E se você der, você vai reforçar isso. Agora, se ele realmente estiver em crise,
Na hora que você der aquilo que ele quer, ele não vai mais ter controle sobre o seu comportamento. A criança com birra, na hora que você dá o que ela quer, ela para. Mas a criança em crise, não. Por quê? Porque já saiu do controle dela. Então, você tem que tirar ela dali, levar para um ambiente calmo. Se ela permitir que você toque nela, só toque se ela permitir, porque às vezes ela está com a cabeça no chão. Se você for chegar perto, ela vai se machucar mais ainda. Então, você só toca na criança em último recurso, ou se ela estiver se automutilando. Mas isso é conteúdo para uma outra live. Né? A gente sobre que crises e bias e o que fazer com relação a isso. Eu sugiro que vocês também busquem, se você vai trabalhar com inclusão, chama alguém do Corpo de Bombeiro para falar sobre os primeiros socorros, porque é muito importante. Às vezes, uma criança tem pula-pula na igreja, ela vai com comida na boca, ela se engasga. A gente precisa saber. Gente, eu passei isso agora, lá em Salvador, na convenção. Eu tive que fazer manobra na minha mãe, que estava engasgada, quase morreu, já estava com os beiços roxos. Então, é muito importante você trazer alguém do Corpo de Bombeiro para dar uma capacitação de primeiros socorros. É muito importante, porque criança autista também tem alguns episódios que você vai precisar saber quais são algumas dessas manobras, certo? Muito bom. Sâmia, eu também fiquei muito feliz porque muito do que você falou, eu já tenho falado para nos treinamentos aqui para um olhar geral para a classe. Por exemplo, a rotina, né? Colocar a rotina de culto na sala, rotina de EBD, para que as crianças saibam o que vai acontecer e muitas outras dicas que você deu. São dicas que eu dou aqui sobre comportamento. Porque para as crianças que não são atípicas, né? Elas também precisam dessa orientação, desse cuidado, desse zelo. Então, é de uma maneira geral mesmo, nós precisamos dar essa atenção, disciplinar, orientar, ensinar as nossas crianças a se comportarem na sala para que elas aprendam melhor, para que elas se desenvolvam e conheçam Jesus de uma forma mais íntima, mais intencional. Né? Na contação de história, não ficar só na contação de história, mas aplicar isso para a vida e maravilhoso. Glória a Até Deus pela sua vida. o, até o nosso pastor já está adaptando as histórias para o discipulado infantil. Ele é empolgadíssimo, né? Então, nós estamos adaptando o conteúdo do discipulado para as crianças atípicas, porque a gente vai discipular uma a uma individualmente, certo? E nós focamos mais no autismo porque era a temática, mas nós precisamos Uhum. ter o manejo para cada tipo de transtorno. E até para os transtornos de aprendizagem, nós temos materiais também que falam o que fazer, quais são os sinais e quais são os manejos de acordo com cada sinal de cada transtorno. Então, isso é coisa aí para os educadores também estão Para os sendo próximos. para a gente alcançar todo o estado de Goiás. Maravilha. E olha só, pessoal, nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa temática, também na EBD para o Alto, né, que vai ter na PIB em Goiânia. E na PIB em Goiânia, dia 11 de abril, vai ter um treinamento. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Se você é daqui do Sudoeste Goiano, vai ter em Rio Verde também, na data do dia 9 de maio. Então, já se organiza, faça sua inscrição, entre em contato aqui comigo se você não conseguiu acompanhar ali no nosso grupo de WhatsApp, para que você faça sua inscrição e se prepare para ter um dia intensivo ali de treinamento. Ele é direcionado especificamente para a EBD, mas tudo se aplica ao culto, às programações na igreja, né? Então, tudo pode ser adaptado e com certeza vai melhorar muito o desenvolvimento e a intencionalidade da sua igreja, do seu ministério. Muito obrigada. Deus abençoe, uma excelente noite para vocês. E eu gostaria que vocês colocassem lá no grupo uma mensagem falando sobre o que você aprendeu, uma frase que marcou você nesse treinamento, até para que a gente possa influenciar outras pessoas a participarem dos treinamentos, assistir o vídeo que vai ser colocado no YouTube também. Se vocês puderem fazer isso, eu vou ficar muito grata, agradecida.
Muito obrigada, Angélica, Sâmia. Foi um momento muito especial para nosso aprendizado, né? Isso aí continue assim, é muito importante, é muito gratificante para nós estar participando. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu peguei aqui o contato que colocou no chat, eu vou mandar o link, tá bom? Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.